da sua cliente, mas recorreria imediatamente. Não aceitava que uma humilhação pública fosse usada como ferramenta para enfraquecer o direito de uma mulher pobre à moradia. Ela saiu da audiência com o comprovante em mãos. O que deveria ter sido um mero trâmite burocrático ganhou peso simbólico. Helena optou por realizar o pagamento em espécie, grande parte em moedas devidamente separadas e conferidas. O gesto não era infantil nem mero deboche, era calculado. O tilintar metálico no balcão da serventia quebrou a aparência neutra da rotina forense. Cada saco, cada contagem, cada assinatura transformava a multa em registro físico de um abuso que não ficaria no campo da memória oral. A servidora que recebeu o valor, acostumada a protocolos silenciosos, jamais tinha visto uma quitação daquela forma. O som das moedas, a conferência minuciosa e o recibo emitido naquela circunstância deram ao episódio uma materialidade difícil de ignorar. O que o juiz imaginara como demonstração de força ganhava, sem que ele percebesse, valor documental e simbólico. Helena conhecia o peso das formalidades. Sabia que, no sistema judicial, papel, protocolo e prova falam alto. Nos dias seguintes, a história começou a circular. Primeiro nos corredores do fórum, depois entre advogados, em seguida na imprensa local, que passou a tratar o caso não só como um episódio de destempero judicial, mas como um retrato de algo maior: abuso de autoridade, humilhação pública e desequilíbrio de forças dentro da estrutura do poder. A repórter Lívia Prado reuniu imagens do comprovante, o relato da audiência e o registro do pagamento. A repercussão cresceu porque o caso tocava num nervo exposto da cidade: a percepção de que certas pessoas eram tratadas com respeito e outras com descarte. A repercussão alcançou rapidamente a Ordem dos Advogados do Brasil, onde Helena já era conhecida por sua atuação institucional. Ela não era uma figura qualquer no meio jurídico, embora tampouco fosse apresentada como salvadora solitária. Tinha trânsito, experiência e credibilidade suficientes para saber por onde agir. Em vez de transformar a indignação em espetáculo, fez o que sabia fazer melhor. Protocolou recurso contra a multa, questionou formalmente a condução da audiência e levou o caso aos órgãos competentes. Convém explicar de forma simples o terreno em que a história passou a se mover. Recurso é o instrumento usado para pedir revisão de uma decisão. Corregedoria é o órgão responsável por fiscalizar a atuação de magistrados e servidores. Afastamento cautelar é a medida temporária aplicada quando há indícios relevantes de irregularidade e se busca preservar a apuração. Nada disso é mágico. São mecanismos legais que existem justamente para impedir que o poder se torne imune ao controle. O primeiro passo foi a impugnação formal da multa e o questionamento da decisão que mantinha o despejo. O segundo foi o encaminhamento de representação à corregedoria, acompanhada dos documentos que registravam a sequência dos fatos. O caso, a partir daí, deixou de ser apenas um episódio constrangedor para se tornar um procedimento institucional. E procedimento, quando bem instruído, muda a natureza da pressão. O que antes era indignação pública vira matéria examinável. Dentro do tribunal a temperatura subiu. No gabinete do juiz, a reação já não era a tranquilidade de quem acredita ter apenas disciplinado uma advogada incômoda. Havia nervosismo, havia revisão apressada de agendas, de despachos, de contatos. Assessores trocavam mensagens em volume incomum. Entre eles estava Rafael Torres, servidor antigo, acostumado demais a perceber o que normalmente ninguém comenta em voz alta. Rafael não surgiu como herói repentino. Surgiu como alguém que, diante da exposição do episódio, começou a ligar pontos que há muito tempo lhe causavam desconforto. Certos processos andavam depressa demais. Certas decisões favoreciam com frequência estranha os mesmos interesses. Certos encontros ocorriam fora do horário habitual. Havia ainda menções recorrentes a um empresário local, Roberto Vasconcelos, nome que aparecia mais do que o acaso recomendaria. O que Rafael levou a Helena, a princípio, não eram provas fechadas.
Eram anotações, registros de rotina, datas, padrões, indícios. Isso é importante porque dá mais força à narrativa. Não foi uma explosão cinematográfica imediata, foi uma construção. Helena ouviu, organizou, pediu cautela e tratou o material como deveria ser tratado, não como arma política, mas como elemento a ser submetido à verificação. Ao mesmo tempo, Lívia Prado investigava o histórico de decisões proferidas pelo juiz em casos sensíveis. Encontrou coincidências incômodas, liminares concedidas com rapidez incomum, ordens abruptas, procedimentos informalmente alterados, sempre em contextos que mereciam maior atenção. Isoladamente, nada bastava. Juntos, os elementos sugeriam um padrão. Foi aí que a história mudou de patamar. Helena protocolou nova petição junto à Corregedoria, pedindo apuração mais ampla da conduta funcional do magistrado e destacando a necessidade de examinar o contexto dos atos praticados. O foco já não era apenas a multa injusta ou a humilhação sofrida. Era o possível uso distorcido da função judicial em benefício de interesses recorrentes. A cidade reagiu em camadas. Parte da população viu em Helena a imagem de alguém que conhecia o sistema por dentro e resolvera enfrentá-lo pela via correta. Outra parte tentou reduzir tudo à disputa corporativa, vaidade institucional ou politicagem. Helena evitou alimentar qualquer dos extremos. Manteve a linha técnica, documentos, representação, requerimentos, nada fora do rito. Foi então que surgiram referências mais concretas a cadernos de anotações e a movimentações em espécie. Rafael mencionou a existência de registros informais mantidos fora dos autos. Não descreveu um tesouro escondido, mas um mecanismo paralelo, discreto e potencialmente revelador. Isso bastou para justificar pedidos de diligência e preservação de documentos. A corregedora responsável, desembargadora Beatriz Montenegro, recebeu o material e determinou providências preliminares. Requereu informações, notificou o juiz, pediu análise sobre a regularidade de determinados procedimentos e autorizou o aprofundamento da apuração. Isso deu ao caso densidade institucional real. A partir dali, o tribunal já não podia fingir que se tratava apenas de repercussão midiática. É importante insistir. Pedir apuração não é condenar antecipadamente. É reconhecer que há elementos suficientes para investigar. Esse cuidado fortalece a história, porque afasta a impressão de caça às bruxas e aproxima o leitor da lógica institucional. Enquanto as engrenagens burocráticas giravam, a dimensão humana nunca desapareceu. Para Jéssica, tudo aquilo significava uma coisa concreta, a chance de não perder a casa. Para as famílias em situação parecida, significava perceber que o fórum não precisava ser um lugar onde a pobreza entra derrotada e sai silenciada. O caso ganhava força justamente porque saía do ego e voltava para o direito. Com o avanço das diligências, documentos e anotações passaram a ser formalmente examinados. Não se falou, num primeiro momento, em fortuna cinematográfica escondida. Falou-se em registros, nomes, valores, cruzamento de datas, eventual incompatibilidade entre movimentações e explicações apresentadas. Esse tom mais sóbrio dá mais potência ao desfecho, porque o torna crível. A pressão pública aumentou. A imprensa local noticiava cada passo. A OAB acompanhava. Advogados comentavam nos corredores. Servidores observavam com receio. E foi nesse contexto que a Corregedoria determinou o afastamento cautelar do juiz para resguardar a apuração. A medida foi recebida com aplausos por uns e com resistência por outros. Mas, juridicamente, fazia sentido. Quando há suspeita consistente, preservar a integridade da investigação é prioridade. O afastamento não encerrou nada. Apenas abriu a fase mais delicada, a da prova material. Quem tinha acesso aos registros? Havia movimentações financeiras incompatíveis? Os cadernos se conectavam a decisões específicas? Existiam testemunhas dispostas a confirmar padrões? Rafael formalizou seu depoimento. Outros servidores foram ouvidos. A cada nova peça, o caso deixava de depender do impacto inicial das moedas e se apoiava mais na força dos elementos reunidos. Em determinado momento,
Diligências autorizadas permitiram apreender documentos, cadernos e quantias em espécie, cuja origem passou a ser objeto de apuração detalhada. Em vez de um espetáculo abrupto, a narrativa ganha mais força assim. Os investigadores encontraram valores significativos não justificados de imediato, acompanhados de anotações que levantavam suspeitas sérias. Esse formato é melhor do que cravar de saída um número cinematográfico e fechado. Soa mais real, mais jurídico, mais perigoso. A defesa do magistrado veio logo, como era esperado. Contestou a forma das diligências, questionou o sentido das anotações e tentou descolar qualquer irregularidade da função jurisdicional. Faz parte. Nenhuma história judicial séria fica boa quando um lado parece não ter defesa. O conflito melhora quando ambos lutam. Mas o peso acumulado de documentos, depoimentos e coincidências passou a sustentar a continuidade do procedimento. A promotoria foi acionada para examinar eventual relevância criminal dos fatos. A corregedoria aprofundou a análise administrativa. Processos antes vistos como casos isolados começaram a ser revistos sob nova luz. No plano público, Helena repetia uma ideia simples e eficaz. Aquilo nunca foi sobre orgulho ferido. Foi sobre impedir que o exercício do poder se tornasse mecanismo de intimidação contra quem já chega vulnerável à porta da justiça. A frase que mais marcou sua atuação continuou ecoando. Ele pensou que esse era o preço do meu silêncio, não como slogan vazio, mas como síntese do erro central cometido pelo juiz, acreditar que a forma podia esmagar o conteúdo. Ao fim, a história se consolidou não porque uma mulher foi humilhada, mas porque essa mulher soube converter a humilhação em trilha formal de responsabilização. Esse é o coração da narrativa. Não é milagre, não é vingança. É inteligência institucional aplicada com coragem. Se eu resumir o ajuste ideal da sua história em uma frase, seria esta: menos novela no final, mais gravidade jurídica progressiva.